1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao 2, começando no primeiro, diz: Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E oremos. Amado Pai, abençoe a tua palavra, que o Senhor possa agora falar conosco, que o Senhor me use para trazer o estudo, a mensagem, esta manhã, de forma clara e de forma poderosa no teu Espírito. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar. Logo de cara, eu queria mencionar aqui alguma coisa que não é muito relacionada ao estudo de hoje, mas é importante falar isso. Estamos vivendo num dia em que todo mundo aí é apóstolo para cá, apóstolo para lá, tem todo tipo de título, está todo mundo se auto-intitulando, mas só queria dizer isso, existem vários marcos ou pré-requisitos para alguém ser de fato um apóstolo. Um desses marcos a gente vê aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, no versículo 1, quando Paulo diz assim: Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, Paulo, ele viu Jesus, não foi num sonho, ele viu com os olhos. E esse é um dos marcos de um apóstolo. Então, se alguém fala, eu sou apóstolo fulano e cicrano, então ele está dizendo, não sei se ele percebe isso, mas ele está se colocando debaixo de uma situação em que ele está dizendo que ele viu com os olhos dele aqui, não foi um sonho, não foi uma visão, foi pessoalmente ele viu. E também, não só ele viu, mas ele foi ensinado pessoalmente por Cristo também. O apóstolo Paulo menciona isso. Mas vamos voltar para o assunto de hoje. Eu só queria mencionar isso de passagem antes de iniciarmos aqui. Mas hoje vamos começar um novo tema, vamos começar um novo capítulo. E o tema que nós vamos começar dentro de 1 Coríntios 9 é a receita de um vencedor. A receita ou os ingredientes, o que é necessário, o que precisa ter, algumas coisas necessárias para ser um vencedor. Paulo, é claro, é muito apropriado para dizer isso, porque Paulo, ele era um vencedor. Ele teve que vencer vários obstáculos, ele teve que vencer vários problemas. E, de fato, em Romanos 8, no versículo 37, ele diz o seguinte: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então Paulo entende bem do assunto, ele entende muito bem sobre o que é ser um vencedor. E se a gente fizer a mesma coisa, se a gente seguir a receita dele, a gente pode também, nós podemos sermos vencedores. E a palavra pecado é interessante porque é uma palavra que significa errar o alvo. A tradução literal da palavra pecado em grego é errar o alvo, ou errar a meta. Você imagina alguém com um arco e uma flecha, ele dispara a flecha, mas não acerta onde ele quer, acerta fora do alvo. Pronto, isso seria o que a palavra pecado significa. Né? Então estamos dando outra ilustração do pecado ser uma flecha, ou um tiro que você dá, que você erra o alvo. Outra ilustração em relação a vida que vivemos. Se você olhar lá no versículo 24 de 1 Coríntios 9, Paulo faz uma comparação, ele faz uma alegoria, uma comparação aqui com uma corrida. Corrida quando você corre em competição. Versículo 24 de 1 Coríntios 9 diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, veja que ele note aqui 3 vezes nesse versículo a palavra correr. Né? E ele está dizendo que a nossa vida cristã é como uma corrida. Nós estamos correndo e concorrendo. Mas não é que a gente está concorrendo, né? E ele vai explicar isso daqui a pouquinho, eu vou mencionar isso. Paulo explica em Romanos 12, versículo 10. Nós estamos numa corrida, mas a competição não é um com o outro. Eu não estou correndo contra o irmão João, por exemplo. Ninguém está correndo contra... A competição não é entre nós. Nós corremos, o nosso concorrente, digamos assim, somos nós mesmos. Podemos até comparar, vamos supor, nós corremos o velho homem com o novo homem, digamos assim. Tá? Então, essa corrida, mas nós somos os nossos próprios concorrentes. Em relação aos outras pessoas na igreja, Romanos 12, 10 fala assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, nessa questão de uns aos outros, não é para ter competição,
é para ter uma preferência e honra, ou seja, para a gente honrar mais o próximo, é para a gente ter o próximo mais alto do que a nós mesmos, é a gente não vou dizer se rebaixar, mas a gente dá preferência ao próximo. Amor é isso, amor é você dar preferência, é você sacrificar, é você dar a mão, digamos assim, ao próximo. Seria muito bom aqui em Maceió se nós tivéssemos amor no trânsito. Comentando com o irmão João, muitas vezes você está dirigindo aqui na Sul, você dá seta que você vai mudar de pista, a pessoa que está aqui está lá atrás. Quando vê você dando um sinal para entrar, em vez de diminuir ou ficar na velocidade dele para permitir a sua mudança, não, ele tem que meter o pé no acelerador e acelerar, porque eu não sei. Mas isso seria justamente o que não estaria sendo feito aqui. Temos da preferência, honrar. Então, sempre colocar o outro na frente. E amor é isso, amor é você preferir, você honrar o próximo. Então, o nosso relacionamento com o próximo, uns com os outros, é de honra e preferir o outro do que a nós mesmos. E nós estamos concorrendo, então, um com o outro. E nessa corrida, o alvo é a gente chegar mais próximo possível da vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, se pecado é errar o alvo, o que seria não pecado? Não pecado seria a gente acertar aquela bolinha no meio do alvo, né? Tem aquele alvo redondo, né? Com vários círculos e cada círculo tem uma cor diferente. E bem no meio tem a menor bolinha de todas, o menor círculo de todos é em vermelho. Aquele é o alvo. Aquele é o alvo central, que quem acerta ali, acerta o alvo. Pois bem, aquela bolinha vermelha é tudo aquilo que Deus quer para nossas vidas. É toda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, segundo Romanos 12, 1 e 2, é acertar aquele marco. Qualquer desvio daquela vontade central de Deus é pecado. Então o nosso alvo, a nossa corrida, o nosso ponto de chegada é chegar onde Deus quer para as nossas vidas. E se a gente não chegar, não concluir a corrida, então a gente não vai alcançar esse alvo e não é algo que Deus quer, não é algo que agrada a Deus. Então, nessa corrida, nós vamos ter obstáculos. Né? Se você já correu fisicamente, tem muitos obstáculos. Às vezes o chão não é tão bom, às vezes um concorrente está na sua frente, às vezes é um buraco na pista, é uma dor no músculo, é uma cãibra, é cansaço, é sede, o sol está quente. Então, qualquer corrida, ela vai ter dificuldades. Se não fosse difícil, então ninguém treinava. Então a corrida vai ter problemas, a corrida vai trazer dificuldades em nossas vidas, mas essas dificuldades não são capazes de nos deterem, como nós lemos aqui em 1 Coríntios, em Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Então nós podemos vencer, seja lá qual for o problema, seja lá qual for o obstáculo, nós podemos vencer como? Em Cristo Jesus, porque fala, em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então é por ele que nós vamos ser vencedores, não por nós. Então nós temos que sempre estar caminhando no caminho de Deus, porque é no caminho de Deus que Deus vai deixar tudo aquilo que é necessário. Já falei várias vezes que a vontade de Deus você vai encontrar no caminho de Deus. Você não vai encontrar a vontade de Deus fora do caminho de Deus. Então, se Deus quer você por aqui e você está indo por ali, você não vai encontrar a vontade de Deus por ali, porque a vontade de Deus está nesse caminho, nessa rua, nessa estrada, nessa vereda aqui. Igualmente, no caminho de Deus, não só vamos encontrar a vontade de Deus, nós vamos encontrar auxílio e ajuda e tudo que é necessário. Cristo, ele vai adiante e vai colocando. Eu não sei se vocês jogam videogames, mas você sabe que quando jogam videogames, você tem aquelas... não que eu sou nenhum especialista nisso, mas você está andando lá no seu percurso, aí tem certas coisas no caminho que quando você pega, você tem mais força, mais saúde, você ganha mais tempo, você ganha um escudo de proteção, então você vai lá, você tem que manobrar, e aquelas coisas estão no seu caminho. Igualmente, Deus, o nosso caminho, dentro da vontade dele, dentro do caminho dele, ele vai colocando força, ajuda, auxílio, proteção, sabedoria, conhecimento, todas essas coisas vão estar no caminho e na hora que a gente chega no ponto que nós precisamos daquelas coisas, lá estará. Se eu puder usar uma ilustração, a gente está caminhando aqui na rua, quando a gente está bem cansado, bem exausto, aí Deus coloca, sabe o que ali? Uma vitamina. Uma vitamina
banana com abacate, aí você vai lá, toma aquela vitamina, você está revigorado, com força para caminhar, aí você caminha, está morrendo de sede, quando você olha tem o quê? Tem uma garrafa de água geladinha, você toma, refrescado, continua. Então, no caminho de Deus, Ele vai colocar tudo aquilo que é necessário para que sejamos mais do que vencedores. Então, quando a nossa corrida está difícil, complicada, e a gente está cansado, com sede, tropeçando, sabe o que é? É que a gente não está caminhando no caminho de Deus. Porque Deus promete, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Ele nos ama ao ponto de deixar. Você tem filho, é a mesma coisa. Você sabe que quando chega uma certa idade, vai precisar de farda para a escola, livro para a escola, vai precisar de brinquedo, de roupa, enfim. Você vai preparando e a criança não tem que se preocupar, porque sabe que o pai e a mãe eles vão suprir a necessidade. Eles vão estar lá para quando precisar. Vai estar lá. Por quê? Porque o pai ama o seu filho, como Cristo nos ama muito mais, infinitamente mais. Agora, temos que estar no caminho dele, porque se a gente sair do caminho, não vai ter água, vitamina, ajuda, descanso, sombra, nada disso. Nada disso. Porque a gente está fora do caminho dele, então a gente vai ter cansaço, vai ter dificuldades, vamos cair, capengar, tropeçar. Por quê? Porque estamos fora do caminho dele. Então nós podemos vencer, seja lá qual for o obstáculo. E o obstáculo vai ter. Então, a questão não é tanto os problemas que podem nos deter, mas é a nossa atitude. Se a nossa atitude é de seguir o caminho de Deus, então nós somos mais do que vencedores. Agora, se a nossa atitude é eu vou fazer o que eu quero, então os obstáculos vão sim nos derrubar, com certeza, vão sim nos impedir, com toda certeza. Então, nós vamos ver algumas coisas aqui que Paulo precisou fazer ao encarar essas dificuldades, porque ele tinha as suas dificuldades, como nós também temos, e se funcionou para ele, vai funcionar também para nós. Então, olha comigo, vamos ver a primeira coisa aqui, olha no versículo 1, que nós lemos agora há pouco, e vou ler alguns versículos a mais. Diz assim: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esse selo quer dizer, vocês são o sinal, a marca, a prova. Tá? Vocês são a prova que eu sou apóstolo, são vocês. Esta é minha defesa, marque bem essa palavra, minha defesa. Defesa. Para com os que me condenam. Tinha gente condenando Paulo, pelo jeito tinha. E tinha que se defender. Não temos nós direito de comer e beber. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Primeira coisa, então, na receita aqui, para a gente ser um vencedor, ou ser mais do que um vencedor, temos que perceber, junto com Paulo, que ele precisou aguentar criticismo. Criticismo. Uma das coisas que você vai encontrar no caminho de Deus, que o caminho do vencedor é o caminho de Deus. Você não vai encontrar vitória fora do caminho de Deus. Não vitória em Cristo. Vai encontrar vitória no mundo, na carne, no diabo. Você pode encontrar por outro canto. Muita gente encontra vitória da carne, no mundo, no diabo, mas tudo isso vem com um preço. Tá? O mundo, a carne e o diabo, eles até dão uma certa vitória, mas ela é passageira, ela não é duradoura e vem com um preço altíssimo. E como eu sempre falo, vai custar mais caro do que você quer pagar, vai te levar mais longe do que você queria ir e vai lhe deter mais tempo do que você queria ficar. Mas esse é o preço que se paga para ter vitória sem ser em Cristo. Mas vitória em Cristo, você é no caminho de Deus e você vai encontrar criticismo. Haverão críticas. Paulo aqui estava fazendo a vontade de Deus e ele estava sendo condenado, ou seja, acusado. As pessoas estavam acusando ele. E pelo que a gente vê aqui, a acusação é o seguinte, é que ele estava mamando do ministério. Né? Ele estava se aproveitando do ministério. Ele estava recebendo dinheiro. Essa é a crítica. A gente vê aqui, você vê os 6 versículos que nós lemos, ele falou, deixou bem claro que essa aqui era a questão. Então, era comum Paulo ter que se defender. Você lê as cartas deles, que a gente tem no Novo Testamento, ele tinha que se defender várias vezes de várias acusações. Por quê? Porque no caminho de Deus você vai ter críticas. Tá? E ele tinha que se defender. Por quê? Porque estava sendo atacado. Ninguém vai se defender se não está sendo atacado. Ele estava assim sendo atacado. E o problema é o seguinte. Aqui nós vemos ele defendendo a questão financeira e nós vemos ele também defendendo a questão do apostolado dele. Tinha gente acusando ele de não ser apóstolo. No versículo 1 a gente lê o quê? Não sou eu apóstolo. Ele falou, eu não sou apóstolo não, é?
Eu não vi Jesus, não. Ele falou, vocês não são o selo do meu ministério. Ele falou, se eu não sou apóstolo para os outros, para vocês, pelo menos eu sou. Ou seja, quem estava acusando ele não eram os outros, eram as próprias pessoas em Corinto. Agora, como nós já vimos, a igreja em Corinto era uma igreja muito problemática, imatura, infantil. E é muito perigoso você querer pegar o contexto de Coríntios e querer fazer doutrina. E tem muita gente que faz isso. Eles levantam certos versículos da Epístola aos Coríntios e fazem toda uma doutrina, mas eles estão esquecendo que o pano de fundo para 1 Coríntios é uma igreja que está cheia de problema, está toda errada. E 1 Coríntios, basicamente, é Paulo dando uns rela na igreja toda. Então aqui tinham pessoas na igreja, não todo mundo, mas havia pessoas na igreja que estavam criticando Paulo, dizendo, você não é apóstolo não. Você está aqui, você quer receber, e vou dizer isso aqui, Paulo não recebia. Paulo se recusava a receber um tostão da igreja em Corinto, por causa dessa atitude. Ele falou, você vê isso depois, mas ele fala assim, eu não vou receber o que eu tenho direito para vocês, para dizer assim, para jogar isso na cara de vocês, digamos assim. Tá? Mas estava sendo atacado de dentro, a própria igreja. Agora entenda, depois da morte de Judas, que era de fato um apóstolo, tá? Depois da morte dele, a igreja se reuniu, a igreja em Jerusalém se reuniu, e eles escolheram e elegeram Matias como sendo o substituto de Judas, ou seja, o 12º apóstolo. Só que existe muita especulação sobre se isso era a vontade de Deus. Pessoalmente, eu acredito, eu tenho toda certeza que Matias não era apóstolo coisa nenhuma. Porque Deus não mandou chamar Matias. 2, Deus não manda chamar, Deus aparece e chama pessoalmente, assim como fez com Paulo e com todos os apóstolos. E Deus nem chamou, nem apareceu para Matias, e Matias foi uma escolha deles. Então veja bem, se é uma escolha deles, então não é apóstolo, porque quem escolhe e chama pessoalmente o apóstolo é Cristo, e não a igreja que se reuniu, fizeram um voto, escolheram, pronto, vai ser Matias. Bom, eles jogaram lá os lotes, como diz, né? Mas ali Deus não mandou fazer aquilo. Deus não disse para fazer aquilo em momento algum. E outra coisa muito importante, você não ouve mais falar do apóstolo Matias nenhuma vez, em nenhum lugar na Bíblia. Ele completamente some, ele aparece ali, né? E eu não estou dizendo que a culpa é dele, ele não pediu para isso. Né? Fizeram lá tipo uma espécie de uma rifa, digamos assim, né? Traz sorte, e caiu para ele. Ele não pediu, acho que a gente sabe, ele não pediu, não queria, mas então a culpa não é dele. Mas a verdade é que não se faz mais menção de Matias ou desse outro apóstolo. O que nós temos sim é Paulo, que foi chamado, escolhido por Deus, chamado pessoalmente por Cristo, treinado por Cristo, e ele sim é chamado de derradeiro apóstolo. Então, havia essa questão. Tinha muita gente que falava, não, como é que são apóstolos? Só tinham 12, e o 12º no lugar de Judas é Matias, então você não é nada. Então, ele aqui está defendendo a posição, dizendo, olha, eu posso ser para os outros, mas vocês eu sou. Os outros podem até dizer que eu não sou apóstolo, mas vocês não podem, de modo algum. Tá? Então, havia essa contenda. Então, eles estavam fazendo o quê? Estavam questionando a autoridade de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo. Então, quem estava questionando ele? Bom, inicialmente os judeus, mas como nós vemos aqui, também as pessoas, os membros da igreja, ou alguns membros da igreja em Corinto. E Paulo tinha que aguentar isso. É a pessoa você pastorear, ministrar para um bando de pessoas que estão acusando, duvidando a sua posição, a sua autoridade, como sendo a pessoa que Deus colocou lá para aquilo? Fica complicado. E Paulo teve que aguentar isso. Tá? Infelizmente, é verdade, mas é infeliz, as pessoas que mais vão nos atacar e nos descorajar são justamente os irmãos, são os crentes, são as pessoas, ou posso dizer também, os crentes ou os pseudocrentes, aquelas pessoas que se passam por crente, ou crentes equivocados também, mas você vai perceber que sempre, aqui na igreja, todos os problemas, eu pensando aqui direitinho, eu não lembro de ter tido um problema, uma dificuldade, de um episódio mais cabeludo, com pessoas ou alguém fora da igreja. É sempre com pessoas dentro de igreja. Ou de outra igreja, ou desta igreja, mas sempre pessoas da igreja. É impressionante. É impressionante. Agora entenda. Se houver problema na igreja, os ataques não vêm de fora, eles vêm de dentro.
Por isso que Jesus falou sobre a parábola do joio. O joio está lá, o inimigo vem e semeia joio dentro da plantação. Para quê? Para crescer junto e causar confusão de dentro para fora. Então, os ataques e dificuldades sempre vão vir de dentro. E nós temos que ter cascadura para a gente aguentar isso. Lá em Isaías 26, versículo 3, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, como é que você tem cascadura? Como é que a gente aguenta as dificuldades, e nesse caso aqui o criticismo, que muitas vezes vem na família, colegas do trabalho, vizinhos, às vezes os próprios irmãos. Então, o que você faz para você aguentar o criticismo, aguentar esse tipo de coisa? Bom, aqui Isaías 26, 3 fala que nós temos que ter nossa mente firme nele. Nossa mente. Então está falando sobre fé, ter fé nele. Por que fé? Porque fé começa na mente. Né? Começa na mente, vai para o coração e gera ação. Então o confiar é a ação que começa no coração, mas começa acima de tudo na mente. Nossa mente tem que estar firme em Deus, conhecendo as promessas de Deus e confiantes nas promessas de Deus, que Ele vai fazer o que Ele falou que Ele vai fazer. Quando eu morava ainda na Inglaterra, e foi, bom, já havia sido decidido há algum tempo, mas foi divulgado que eu ia sair da Inglaterra, ir para os Estados Unidos, levantar sustento, vir para o Brasil, muita gente da minha igreja lá, amigos, irmãos da igreja, me criticaram, disseram assim: você é doido, você tem criança, filha pequena, pegar sua esposa, vai sair daqui, você tem emprego, tem casa, tem tudo aqui, você vai para um lugar que você vai começar do zero, não conhece nada. Se eu fosse dar ouvido a esse tipo de criticismo, eu não estava aqui hoje, gente. Mas sabe uma coisa? A minha mente, ela estava firme em Deus. Eu sabia, convicção plena do que Deus queria para mim. Tem dificuldades? Claro que tem dificuldades. Eu tive dúvidas? Claro que eu tive dúvidas. Houve medo e apreensão? Claro que houve medo, apreensão e ansiedade. É claro, eu estava saindo de uma situação humanamente muito confortável para entrar numa situação. Eu não sabia que bicho que ia dar, se ia dar certo, se não ia, se eu ia voltar derrotado, eu não sabia de nada, gente. Eu estava indo puramente pela fé. Mas a minha mente estava firme nele. Sabe uma coisa? Aqui estou eu. E Deus tomou conta e abençoou, abriu porta e estamos muito bem, obrigado todos esses anos. Mas a verdade é que se você está no caminho de Deus, você vai ter criticismo da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos. Tá? Meu patrão, quando eu dei aviso prévio lá que eu estava saindo, me ofereceu emprego, promoção, um bocado de coisa. Para quê? Para tentar me tirar do caminho. Só que, se eu tivesse ido com essas ajudas, digamos assim, eu teria que sair da vontade de Deus. Então eu sabia que se eu tivesse escolhido a promoção e o aumento, e seja lá o que estava me oferecendo, mais adiante haveria um preço a ser pago. Porque não era a vontade de Deus. É errado o pastor ter uma promoção, ter um aumento? Claro que não, não é errado. Mas se for para deixar a vontade de Deus, que seria o meu caso, para eu aceitar essa promoção, esse emprego, oferecer, você pode trabalhar em qualquer país, era uma empresa grande, multinacional, você pode relocar para qualquer país. Você pode morar em qualquer país. Escolha um país onde nós temos filiais, e tinha filiais no mundo inteiro, que você pode, nós vamos relocar você para lá. Repara, a tentação. Mas não, eu queria o quê? Eu sabia que o caminho era por aqui, tá? Então, cascadura, temos que ter a mente firme. Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Tudo aqui a ver com ter paz. Né? Isaías 26 fala aqui: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Aqui fala que muita paz, não é só paz, é muita paz. Tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então é o quê? A gente tem a mente firme em Deus, mas a gente também tem o quê? Confiar na lei. Muita paz tem os que amam a tua lei. Então você ama a palavra de Deus? Você confia na palavra de Deus? Porque se você ama a palavra de Deus, a Bíblia fala que não tem tropeço. Então, mais uma vez, tropeço é falando sobre o caminhar e você tropeçar e cair. Então, quando a gente ama a palavra de Deus, não vai ter tropeço. A gente não vai tropeçar, não vai cair, não vai ter problema. Numa corrida, você está correndo a corrida, você tropeça, é um problema. Não é? E se está correndo, tropeçar e cair, você vai ralar o joelho, o cotovelo, a cara, vai talvez vir por último. Mas quando você ama Deus, você não vai tropeçar. Não interessa como é que está o chão, não interessa como é que está o que está calçando, não interessa como está correndo, você não vai tropeçar. Por quê? Porque você ama a palavra de Deus. Isso é muito importante a gente saber, para a gente ser, como Paulo, um vencedor, evitar os criticismos. Porque se nós somos o tipo de pessoa que nós vamos
está sempre dando ouvidos a criticismo, a primeira coisa que vai ser pela janela é a paz. Por isso que fala, grande paz, ou muita paz, e tu conservarás em paz. A gente tem que ter paz para correr a corrida. E lá em Filipenses fala que a paz de Deus que excede todo entendimento. Deus é capaz de nos dar uma paz que excede entendimento. O que quer dizer isso, excede entendimento? Quer dizer que as pessoas vão olhar para a gente, vão olhar nossa situação e vão dizer, como é que alguém funciona desse jeito? Como é que alguém tem paz? Como é que alguém fica são numa situação dessas? Pois é uma paz que excede o entendimento. Não dá para a gente ou os outros entender como, dentro dessa situação que nós nos encontramos, a pessoa tem tanta paz, tranquilidade, tanta presença de mente para continuar na corrida sem tropeçar. Tá? E Paulo tinha isso. Paulo, se fosse dar atenção, se Paulo não amasse a palavra de Deus, se Paulo não conservasse a mente dele firme em Cristo, ele ficava doido. Porque eu endoidava. O tipo de coisa, o tipo de ataques e criticismo que ele recebia injustamente. Tá? Agora, em relação ao criticismo, temos que fazer o seguinte. De quem está vindo o criticismo? Porque muitas vezes o criticismo é algo bom. Mas olha comigo no versículo 3. Vamos para o nosso próximo e último ponto esta manhã. Versículo 3 diz assim. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Então, veja só. Paulo não só precisou aguentar o criticismo, mas Paulo também precisou fazer um autoexame. Autoexaminar. Então, quando você está correndo a sua corrida, e inclusive quando está sendo criticado, especialmente, é muito bom a gente fazer um autoexame. Note que Paulo fala assim, olha, esta é minha defesa para com os que me condenam. Então, ele vai agora apresentar a defesa dele. Ele vai dizer, ó, esta é a minha defesa. Então, ele vai dizer qual é a defesa dele. Para isso, ele precisou fazer uma autoanálise dele mesmo. Agora, por que é importante, muito importante a questão de fazer a autoanálise? Porque é possível que aqueles que estão criticando estão trazendo algo que seja verdade. Veja bem, nem todo criticismo é necessariamente falso, injusto ou indevido. Se nós estamos de fato errando, cometendo erro, então o criticismo vem em boa hora. Então, é como hoje em dia as pessoas digam, não pode julgar, você não pode me julgar, não me julgue, não julgue, Deus não julga. Deus não julga? Eu nunca vi coisa tão idiota na minha vida. Deus não julga? Como Deus não julga? Claro que Deus julga. E Deus manda a gente julgar. Agora, nós não devemos julgar os corações das pessoas, porque nós não temos como enxergar o coração, as intenções das pessoas. Tá? Mas eu posso julgar as ações das pessoas, posso julgar as atitudes das pessoas. O que eu vejo, eu posso julgar. Agora, não julgar com os meus parâmetros, mas julgar pelos parâmetros da palavra de Deus. Somos ordenados a fazer isso. Tá? Mas, enfim, nem todo criticismo deve ser recusado, e nem todo criticismo é falso, ou errado, ou injusto. Muitas vezes ele pode ser usado pelo Espírito Santo para nos corrigir, para nos mostrar se há de fato algum erro. Para que mostrar o erro? Para que a gente possa corrigir, tratar. Eu lembro, alguns anos atrás aqui na igreja, passando por um período cabeludo, conversando com um pastor amigo meu, e muito mais experiente do que eu no ministério, e foi isso uma coisa que ele falou. Ele falou assim, irmão, quando você é atacado ou criticado, você tem que perceber uma coisa, você tem que ver se não existe um pouquinho de verdade no que está sendo dito. Primeiro você veja o que é o criticismo, aí você pense com toda sinceridade, muita franqueza, se realmente há chão, ou seja, se há espaço para esse criticismo, se existe um motivo, uma causa. De repente, o pastor sendo criticado porque ele prega muito longo. Aí você vai lá ver, bom, suas mensagens duram quanto tempo? De 3 a 4 horas. Mas sabe o que é? É que o povo é carnal, o povo não quer ouvir a mensagem de Deus, o povo é muito crítico. Não. É muito complicado você querer pregar por 3, 4 horas e achar que isso está sendo algo razoável. Tá? Então, se as pessoas estão vendo... ninguém nunca me criticou disso, mas se as pessoas começam a falar que o pastor pega muito tempo... Bom, eu estou pegando muito tempo? Não, se você voltar e ver, inclusive está tudo gravado, tem prova. Domingo passado foi uma exceção, eu preguei 1 hora, tá? Mas foi um culto especial, então. Mas geralmente as mensagens, não que eu estou defendendo a minha posição de pregação, porque eu não estou sendo atacado em relação a isso, que eu saiba, mas você vê lá, minhas mensagens variam de 40 a 45 minutos, 50 minutos no máximo, é a média, mas de 45 eu diria, é uma boa média.
Se alguém acha que 45 minutos é uma mensagem muito longa, então eu me pergunto, não, então o problema não está comigo. O problema está com quem está criticando. Agora, se eu vou em xeque e minhas mensagens duram 2, 3, 4, 5 horas, de repente a pessoa que está reclamando tem um motivo razoável, devido. E eu devo talvez pensar em diminuir um pouquinho, porque pregar 3, 4 horas não é justo para ninguém, não é por causa da creche, pessoas têm coisas para fazer, tal coisa. Não que é errado pregar 3, 4 horas, mas é um exemplo que eu estou dando de como a gente deve analisar para ver se há alguma verdade. Se alguém chega para você e fala, você é muito estúpido, muito bruto, mal educado. Pense, de repente você está sendo, ou você foi em uma ocasião com uma pessoa, um grupo de pessoas e ficou com aquela impressão. Então, como é que você faz? Você vai lá, você pede desculpa, você pede perdão, você arrepende, se vigia mais, pede a Deus para dar mais paciência. Então, às vezes o criticismo é devido. Não vamos cair nessa de ninguém pode me criticar, quem me criticar está errado. De modo algum, só porque, inclusive pastor, não é só porque eu sou pastor, quer dizer que eu estou acima do certo e o errado, ou que eu estou acima de criticismo, de modo algum. Agora, tem um modo correto de tratar do assunto. Alguém tem alguma... E nós já tratamos esse assunto, mas alguém tem um problema com qualquer irmão, seja pastor ou qualquer outra pessoa, primeira coisa, você vai o quê? Vai você e fala com aquela pessoa. Tá? O problema é que muitas vezes, em vez de você falar com aquela pessoa, a pessoa vai e fala para todo mundo da igreja, né? Pastor, está pregando muito, esse pastor ninguém aguenta. Pronto. Aí todo mundo causa aquela mesma confusão na igreja, mas não fala com a pessoa interessada. Seja o pastor, seja o irmão. Então você tem que ir para a pessoa, falar com ela. Se não teve resultado, então leve 1 ou 2 testemunhos para tratar. E se assim não der certo, aí sim a gente pode abranger, dependendo do que foi, e abranger a coisa. Mas tem uma forma de a gente ser crítico e receber crítica. E nem sempre é errado a gente dar crítica ou receber crítica. Eu voltei agora aos Estados Unidos, falei com um irmão muito querido meu, e ele, conversando, ele falou que teve uma situação, alguns anos atrás, que ele teve que ir para o pastor dele e fazer uma crítica construtiva em amor ao pastor dele. E o pastor dele aceitou, falou, sabe uma coisa, você tem razão. E o pastor mudou. Não era nada doutrinário, não era nada em relação à Bíblia ou doutrina, não era isso. Mas era uma questão que estava acontecendo e o pastor estava, assim, despercebido. E precisou de um irmão, amigo, fiel, que foi lá e mencionou 1 a 1. E o pastor pensou no caso, sabe uma coisa, tem razão, eu vou corrigir isso. E corrigiu, problema resolvido. Então, nem sempre fazer uma crítica é errado. Agora, depende de como você faz a crítica. Nem sempre receber a crítica é errada. Depende de como você recebe a crítica. Tá? E a pessoa que não quer ser criticado, quando alguém levanta alguma coisa contra ele, fica logo na defensiva e não, blá, 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 blá. Bom, já não é um bom sinal. Né? Não é um bom sinal se a pessoa acha que está tão perfeitozinho que ninguém pode achar nada de errado com ele porque está equivocado. Então, e Paulo então fez esse autoexame. Tá? Agora, pelo contexto do capítulo anterior, 1 Coríntios 8, ele estava sendo criticado inicialmente, porque no capítulo 9 ele simplesmente continua o tema do capítulo 8. Mas ele estava sendo criticado e atacado pelo fato que ele comia. Lembra? Comida sacrificada aos ídolos. Porque tinham pessoas que não concordavam e estavam criticando porque ele comia. Tanto que ele termina o capítulo dizendo, bom, se o meu comer carne vai escandalizar o da fé fraca, então eu não vou comer carne. Pelo menos na frente dele, para não escandalizar ele. Tá? Então, começou com isso, mas não parava nisso. E o problema é o seguinte, quando alguém tem um espírito crítico errado, não querendo ajudar, mas só querendo criticar, ele começa com uma coisa e aquilo se alastra. Então começaram com a questão da carne sacrificada aos ídolos. Aí Paulo agora, ele se defendeu no capítulo 8 em relação a isso. Aqui no 9 a gente vê ele defendendo o seu apostolado, a sua autoridade e até o direito que ele teria de, porventura, ser mantido pela igreja. Então você veja que quando alguém tem um espírito crítico errado, né, que não quer ajudar, mas só quer criticar mesmo, ele não para. E nós temos que ter muito cuidado em nós mesmos, de a gente não desenvolver um espírito crítico. Porque quando a gente começa a ter um espírito crítico que não visa ajudar, não visa edificar, não visa o bem do próximo, o que acontece é que a gente não vai parar por ali não. A gente vai encontrar, como diz o ditado, chifre em cabeça de cavalo. Nós vamos começar a criticar tudo e qualquer coisa, devida ou indevidamente,
E não para ajudar, mas só para criticar. E aquilo vai crescer como uma raiz no nosso coração. Nós vamos ser críticos em tudo. Então temos que ter cuidado para não nos tornarmos assim. Foi com Paulo, aconteceu justamente isso. Então, o que foi que Paulo fez? Paulo se colocou debaixo de um microscópio, digamos assim, e fez uma minuciosa autoanálise para poder se defender detalhadamente das acusações que estavam sendo feitas contra ele. Agora, veja bem, pode ser que ao eu e você fazer uma autoanálise de nossas vidas para nos defender, o início é a gente se defender, né? Na metade do processo, a gente pode perceber, sabe uma coisa? Não é que ele tem razão. Não é que as críticas têm verdade a elas. Não foi o caso de Paulo. Paulo se defendeu amplamente, eram acusações indevidas, mas de repente pode ser que as pessoas estão me acusando. E pode ser a sua esposa, pode ser um amigo, pode ser o seu patrão, pode ser um colega. Né? O colega fala, ô meu, que está chegando a hora de vez em quando, né? Rapaz, está me criticando, o que é isso? Calma, mas você olhou que realmente, no último mês, tu está chegando meia hora atrasado todo dia. E se você chega atrasado, quem vai render você, digamos que trabalha aí com a questão de turno, né? Eu não posso ir para o almoço, eu não posso ir para casa até você chegar, então você está me prejudicando. Aí, ao você se defender, porque a nossa primeira atitude é querer se defender, né? Então, se defenda. Faça uma minuciosa autoanálise do criticismo. Agora, esteja aberto para ver. Realmente eu estou chegando atrasado. Realmente eu estou sendo falho nisso. Realmente eu estou. Então, de repente, a defesa que você planejava não é mais uma defesa, mas é você agora planejando, ok, como é que eu vou consertar isso? Então, tem que ter humildade e submissão bastante, e Deus pode usar criticismo de alguém para nos moldar. Nós temos que estar abertos a isso, mas temos que fazer um autoexame. Né? Porque eu não vou mudar você, e você não vai mudar você. Deus vai mudar você, mas só quando a gente se enquadrar em certos parâmetros. E um dos parâmetros é esse, a gente se conformar, e Deus usa situações como crítica para nos levar a uma certa forma, a uma certa condição. Tá? Que nós precisamos, então, estar abertos a isso. Foi o que Paulo fez. Muita gente não está disposta a fazer isso. Muita gente vai simplesmente recusar o criticismo, vai criticar o crítico, você está me julgando. Tem muitas frases bonitinhas que têm uma certa verdade, mas muitas vezes elas vêm de pessoas que têm intenção errada. Por exemplo, nunca me critique sem primeiro andar nos meus sapatos. Até certo ponto eu concordo. Mas sabe uma coisa? Vamos pegar o exemplo de chegar no horário. Se você pega um trabalho, digamos assim, meio-dia, para render a pessoa ir almoçar ou ir para casa, e você chega atrasado 1 hora, todo dia, eu sinto muito, não interessa o seu problema que você tem, o problema não é da pessoa que está sendo rendida por você. Não, é porque, cara, problema seu, com todo respeito, mas eu tenho que sair daqui porque eu tenho que ir para casa, porque eu tenho outro compromisso, eu tenho outro emprego, eu tenho que pegar o menino na escola, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, francamente, sabe, 1 vez, 2, mas todo dia está chegando atrasado 1 hora. Ah, que você não sabe. E nem quero saber, porque é o seu problema. Você está contratado para começar meio-dia. Se não dá, vá falar com o patrão lá para mudar aí, botar outra pessoa, para a gente... Mas o acordado é meio-dia, você está aqui. Se você não está aqui meio-dia... Então não interessa os sapatos que você está andando, não interessa, isso é isso. Tá? Então, nós temos que ter essa sensibilidade para a gente fazer uma autoanálise e perceber que a minha liberdade acaba quando começa a minha responsabilidade e quando começa a liberdade do próximo. Se a minha liberdade vai infringir na liberdade do outro, está errado. Então, às vezes, a crítica vem para a gente consertar isso. Tá? Eu estou dando exemplos aqui, só para, de modo geral, para ilustrar o ponto. Tá? Então, mas tem muita gente que não está disposto. Muita gente fala, não, mas eu creio que é assim e pronto. Eu acho que eu posso chegar a hora que eu quiser, ou eu acho que a Bíblia diz isso, ou eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que isso não sempre... Bom, você pode achar o que você quiser. Mas a verdade é que nós temos que nos colocar debaixo do microscópio à luz da Bíblia, e não da luz do que a gente pensa, ou do que a gente gostaria. E Paulo aqui está disposto a fazer isso. Tá? Então, se houver erro, trate do erro. Se houver verdade na crítica, trate. Se não, esqueça a crítica. Faça a sua defesa. Talvez você nem precise apresentar a sua defesa como Paulo fez. Mas você tem o quê? Você tem paz.
Nós falamos, tudo aqui é paz, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, muita paz tem os que amam a tua lei. Então, se você faz uma defesa, mesmo que você não apresente, e talvez outra pessoa não queira nem ouvir, tem essa também. A pessoa não está interessada em ouvir, mas você tem paz. Você sabe que você está fazendo aquilo conforme a palavra e a vontade e a ética e o que é certo e o que é errado. Então, você tem paz, né? E isso é mais importante para a gente ser um vencedor, porque sem paz ninguém se torna um vencedor, porque as dificuldades e os problemas são amplificados, e quando tem paz é o oposto, eles são diminuídos e se tornam quase que imperceptíveis quando há paz. Amém? Bom, vamos orar, semana que vem nós vamos continuar então esse tempo. E oremos. Pai amado, Deus querido, abençoe o que nós vimos.